Fala galera, aqui é o professor Henrique, professor de Biologia, em mais uma aula de revisão para o Enem. O assunto dessa aula é um assunto bem triste, que é o desastre de Mariana, uma tragédia. Na verdade, antes da gente falar sobre esse desastre, a gente vai falar um pouco da cidade de Mariana. Então a cidade de Mariana é localizada no estado de Minas Gerais e fica a mais ou menos 100 km da capital Belo Horizonte. Essa é uma cidade muito importante porque ela foi a primeira cidade e a primeira capital do estado de Minas Gerais. Isso tudo devido à sua enorme riqueza, produzida pelo ouro. Era uma cidade que produziu muito ouro, principalmente no século XVII. E toda essa riqueza ganhou forma em obras religiosas e em igrejas. Do nosso lado direito, a gente vê o interior de uma igreja toda decorada. Isso tudo que está de dourado aí, isso é ouro que está decorando essa igreja. Então, uma cidade muito famosa, principalmente a produção de ouro e as obras religiosas, mas que infelizmente também ficou muito famosa no ano de 2015 pelo desastre de Mariana. Uma tragédia, a maior tragédia ambiental da história do Brasil. Nessa tragédia, houve o rompimento de uma barragem, uma mineradora, que soltou um verdadeiro tsunami de lama. Que empresa que foi essa que tomava conta dessas barragens? A empresa Samarco, que fazia a extração de minério de ferro nessa região. Essa empresa, Samarco, ela é controlada por outras duas. Primeiro, a Vale, uma multinacional brasileira, e pela BHP Billiton, uma empresa anglo-australiana. Então, vamos falar um pouco do minério de ferro. Esse ferro ele é encontrado em rochas, misturado com outros elementos. Para a gente extrair esse ferro, é preciso fazer um beneficiamento, alguns processos de beneficiamento, onde são produzidos as famosas pelotas de minério de ferro. E dessas pelotas é produzido o aço. Desse aço é capaz de ser utilizado em pontes, fabricação de automóveis, fabricações de aviões e diversas outras utilidades esse aço tem. Beleza, só que como que é feita a extração desse minério de ferro? A gente precisa entender isso para entender o que aconteceu no desastre. Então, na verdade, a gente tem uma máquina que vai retirar uma quantidade de rocha de uma região que se sabe que é rica em minério de ferro. Então, retira essa quantidade de rochas, isso aí vai ser colocado em um caminhão, e esse caminhão vai carregar essas rochas para uma britadeira. Essas rochas vão passar nessa britadeira para ser moídas, para assim ficar mais fácil de tirar o minério de ferro que está misturado nessas rochas. E a partir de algumas atividades, de alguns processos, são fabricadas as pelotas de minério de ferro. Só que nessa atividade são produzidos alguns rejeitos. E esse rejeito, que também conhecido por lama, ele é composto pelo quê? Água, resíduos de areia e resíduos de ferro. Inicialmente não se tem nenhum produto tóxico, nenhum produto nocivo à saúde do ser humano ou nocivo ao meio ambiente. Então, formado por água, resíduos de areia, resíduos de ferro. Então, o que acontecia aqui? Está aqui uma foto tirada por cima. A mineradora Samarco retirava o minério de ferro dessa região e aí os rejeitos eram colocados em barragens. Por quê? Na verdade, esse rejeito não pode ser descartado no meio ambiente. Então, ele vai ficar nessas barragens. No caso aqui de Mariana, ficava na barragem de Fundão, barragem de Germano e barragem de Santarém. Só que um problema aconteceu. No dia 5 de novembro de 2015, numa quinta-feira, por volta das 3h30 da tarde, uma dessas barragens se rompeu. Na verdade, a barragem de Fundão, que estava com a sua capacidade em torno de 55 milhões de metros cúbicos. Isso daria cerca de 20 mil piscinas olímpicas. Imagina você dentro de uma piscina olímpica de lama. Agora imagina você dentro de 2, 3, 4, 5, 20 milhões. Essa é a quantidade que saiu dessa barragem com o estouro dela. Estourou essa barragem, esse mar de lama, esse tsunami,
foi em direção à barragem de Santarém. Inicialmente pensou-se que a barragem de Santarém também tinha estourado. Só que não. Na verdade, os rejeitos da barragem de Fundão passaram por cima da barragem de Santarém e foram em direção ao distrito de Bento Rodrigues. Um distrito com mais ou menos 600 habitantes que ali residiam, que tiveram suas casas, seus pertences, seus objetos, seus animais soterrados, porque essa lama passou em cima desse distrito e acabou com tudo que existia ali. Aqui uma foto que representa o distrito de Bento Rodrigues, alguns carros em cima do telhado, destruição total. Com o rompimento dessa barragem, morreram 19 pessoas. Dessas 19, algumas trabalhavam na empresa e outras eram habitantes desse distrito. Os animais foram soterrados, ficaram embaixo de lama. Alguns conseguiram ser salvos por bombeiros, que na verdade não conseguiam chegar lá por terra firme, não tinha como chegar por terra firme. Eles iam por helicópteros e aí desciam para tentar resgatar o que sobrou do distrito de Bento Rodrigues. Mas quais foram as causas desse acidente? Ainda não se tem uma causa definitiva. Tem as possíveis causas. A primeira, tremores de terra. Foi constatado que algumas horas antes do rompimento da barragem de Fundão, pequenos terremotos foi notificado o tremor de terra, pequenos terremotos, algumas horas antes. Só que esse tremor foi muito leve. É difícil você atribuir a esses terremotos a destruição da barragem, ao rompimento da barragem. Aumento da produção. A mineradora Samarco estava produzindo muito, estava extraindo muito minério de ferro. Então, quanto mais minério de ferro, maior produção de rejeito. E esses rejeitos aí tinham que ser estocados, tinham que ser guardados nas barragens. E as barragens estavam perto de sua capacidade máxima, principalmente a de Fundão. E aí, de tempos em tempos, conforme vai atingindo a capacidade máxima das barragens, não foi a primeira vez que atingiu sua capacidade máxima. Algumas outras vezes também tinha atingido. E aí o que eles faziam? Os famosos alteamentos, que é você elevar a altura dessa barragem para aumentar a capacidade dessa barragem receber rejeitos. E aí você aumenta ainda mais a capacidade que está ali dentro, de lama. Acúmulo de água. Na verdade, essa água que está dentro dessas barragens, ela tem que ser drenada para ficar principalmente a parte material desses rejeitos. Só que na barragem de Fundão estava com uma deficiência nessa drenagem e foi acumulando água. Isso também pode ser uma das possíveis causas do rompimento da barragem. E já havia alguns sinais de rompimento. Alguns que foram até negligenciados. Então, de quem é a culpa aqui, então? Primeiro, principalmente da empresa, principalmente da Samarco. Só que a gente não pode atribuir esse desastre só à empresa. Por quê? Porque órgãos municipais, órgãos estaduais e federais que deviam fazer a fiscalização e o monitoramento dessa mineradora não faziam direito. Então não é uma responsabilidade apenas da Samarco, é sim também uma responsabilidade desses órgãos responsáveis pela fiscalização e monitoramento dessas atividades. Trajetória da lama. Essa lama que estourou lá em Mariana, que passou em cima da cidade de Bento Rodrigues, não ficou só ali. Ela atingiu o Rio Doce. E aí ela percorreu uma extensão de 800 quilômetros em 16 dias, percorrendo dois estados, os estados de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais e o estado de Espírito Santo, até sair no mar, na cidade de Regência, em Espírito Santo. Nesse trajeto que a lama fez no Rio Doce, essa lama foi passando, destruindo tudo que havia nesse percurso. As matas ciliares foram derrubadas, os peixes morreram, mas esses peixes não morreram intoxicados por alguma toxina presente nos rejeitos da barragem.
Na verdade, esses peixes respiram por brânquias. A água tem que passar nessa brânquia para deixar o oxigênio e esse peixe conseguir respirar. Como a água estava cheia de rejeitos, essas partículas entupiram as brânquias dos peixes e eles morreram asfixiados. Fornecimento de água, algumas cidades dependiam do Rio Doce para abastecimento de água. Essas cidades tiveram temporariamente seu abastecimento cortado. Por isso, houve diversas solicitações de doações de outras regiões do Brasil para doar água para essa população que não tinha o que beber. Quais são as consequências ambientais desse desastre? De novo, dessa tragédia, a maior tragédia ambiental da história do Brasil. Alguns especialistas afirmam que essa é a morte do Rio Doce. Por quê? O que vai acontecer? O que está acontecendo? Primeiro, consumo de água. Depois dos primeiros dias, algumas cidades retomaram o abastecimento de suas cidades, utilizando a água do Rio Doce. Só que não se sabe se essa água pode ser consumida ou não. Houveram diversas tentativas de tentar fazer o monitoramento dessa água, para tentar avaliar a qualidade dessa água, só que ainda não há uma certeza se essa água pode ser consumida. Pavimentação. Onde essa lama passou, essa lama vai criar uma crosta. E essa lama não tem nem um pouco de matéria orgânica. Se não tem matéria orgânica, não vai crescer um matinho, não vai crescer uma graminha, nem uma braquiária vai crescer ali. Você não vai conseguir plantar nada em cima dessa lama. Mas então não vamos plantar não, vamos construir cidades, casas. Também não dá. Essa lama é mole. Se você construir alguma coisa pesada em cima dela, ela vai afundar. Então não dá para você fazer nada nessas regiões. Morte de peixes. Esses peixes já estão morrendo devido ao que eu já falei sobre o entupimento dessas brânquias deles, que não permite que eles respirem. E também pode ser que nessa água tenha alguma substância tóxica que mate esses peixes e comprometa a biodiversidade no decorrer desses rios. O assoreamento também é um dos problemas. O que é o assoreamento? O rio tem uma certa profundidade. Conforme houve o lançamento dessa lama, essa profundidade foi reduzida e esse rio se espalhou. Isso aí compromete a reprodução de diversos peixes. E também vai comprometer o curso desse rio, que vai ter, vai um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, vai se desfazendo até diminuir a vazão desse rio. Soterramento de nascentes. Algumas nascentes foram cobertas por essa lama e não conseguem reabastecer o rio. Turbidez da água. Essa água, devido aos rejeitos, vai ficar escura. As plantas, as algas que estão nesse rio aí, não conseguem fazer fotossíntese. E aí não produzem o seu próprio alimento. Se não fazem fotossíntese, não produzem o próprio alimento, não vão servir de alimento para outros seres vivos e não vai liberar oxigênio. Essa água vai ficar pobre em oxigênio. E o último, falta de matéria orgânica e alimento que são lançados no mar. Conforme esse rio vai passando nos rios, ele vai carregando quantidade de matéria orgânica, quantidade de nutriente, até descarregar tudo isso no mar. Isso é muito importante para aqueles seres vivos que vivem ali, que dependem desses nutrientes, principalmente para fazer sua reprodução. Diversos organismos faziam sua reprodução no mar de regência. Mas a partir de agora, sem nutrientes, vai comprometer a reprodução e a sobrevivência desses organismos ali. Outras consequências, sem ser as consequências ambientais. Desabrigados. Conforme a lama passou pela cidade de Bento Rodrigues, toda a população dali não tinha mais lugar para ficar. Tiveram que ser relocados para outras localidades. Encerramento operacional no local. A Samarco foi proibida de fazer suas atividades de mineração naquele local. Mas isso é bom. Mas o problema é que 80% das pessoas que moravam nas redondezas de Bento Rodrigues, de Mariana, dependiam de atividades da mineração, o que vai resultar em desemprego. Os pescadores que pescavam rios ao decorrer
de todo o Rio Doce que pescavam no mar de regência não podem mais pescar. Na verdade, esses peixes estão morrendo e esses pescadores foram proibidos de pescar e proibidos de vender esses peixes porque não se sabe se eles estão contaminados ou não. O turismo, principalmente na região de regência, foi comprometido, uma região que na alta temporada recebia diversos visitantes, tem aí seu turismo comprometido. Danos patrimoniais, igrejas, monumentos históricos ficaram debaixo d'água, ou melhor, debaixo de lama. Sem contar nos aspectos sociais, perda de identidade. Famílias que moravam em Bento Rodrigues, que estavam ali desde da geração dos avós, dos pais, hoje tem que largar tudo para trás e deixar a sua história para trás. Tem que começar uma vida nova, porque tudo isso, toda a sua vida, toda a sua história está hoje debaixo de lama. Mas o que está sendo feito? O que foi feito? O que está sendo feito depois desse desastre? Primeiro, nos primeiros dias, as famílias que residiam no distrito de Bento Rodrigues foram encaminhadas para o ginásio de esporte em Mariana e depois relocadas em hotéis de Mariana. Tudo isso pago pela Samarco. Ajuda temporária. As famílias vão receber um salário mínimo, mais 20% por dependente nessas famílias. O problema é que nem todas as famílias estão recebendo esse auxílio. Multas que totalizam 250 milhões contra a Samarco. O problema é que a Samarco não está pagando essas multas. Monitoramento da qualidade da água no decorrer de todo o rio. O problema é que isso não está sendo feito. Isso está sendo feito de modo eficaz. Isso está atrasado. Não dá para saber ainda se essa água tem uma boa qualidade ou não pode ser utilizada para consumo. E o último, obras de contenção de lama. A gente vai entrar num período agora, em novembro, no final de ano, em que as chuvas são mais frequentes. E com isso, a vazão dos rios vai aumentar, carregando ainda mais essa lama no decorrer do rio. E aí vão ser feitas obras de contenção para tentar conter essa lama. E sabe qual que é o problema? Está atrasado. Então, aqui fica a nossa última imagem, que o desastre de Mariana, a maior tragédia da história do Brasil, não foi um acidente, não foi natural. Isso foi um crime contra a humanidade, contra os seres vivos que viviam ali, um crime contra o meio ambiente. E alguém vai ter que pagar por esse crime.